Bom dia, os alunos de agronomia aí do quarto período, se eu não me engano. Bom dia a todos aí. É bom ver, né, todo mundo, já que está aqui ao vivo comigo. Pode ser que entre mais alguém. Eu espero que eu não tenha mandado errado de novo. Deixa eu até conferir aqui se eu mandei no grupo certo. Na segunda passada eu acabei mandando o link errado, né, num grupo errado. Peço desculpas aí para vocês por esse inconveniente. Porque tem um grupo também que tem um nome muito parecido com o de vocês e a mesma disciplina. Por isso que eu também vou até utilizar, só que eles são AD puro, né? É uma turma, no caso de AD. Então, bom dia aí, pessoal, a Angélica, o Antônio, Jocely, o Aris, o Arthur, o Boanerges, Carlos Simon, Shirley, Duílio, a Ellen, o Gustavo, a Ionara, a Isabela, a Jaqueline, a Kelly, Vitória, o Lucas Gregório, o Lucas Paz, Luiz Eduardo, Natália, Pedro Henrique, Sebastião e a Thalia. E a Jaque que está aí. Bem, esse primeiro assunto, eu passei uma atividade para vocês na aula passada. A gente teve 9 entregas. Eu vou dar um zoom aqui, talvez vocês consigam enxergar melhor. Quem está de celular, né? E acompanha pelo celular. Então, assim, para mim aparece assim, né? Eu tenho 9 entregas dessa atividade que eu passei para vocês, no caso, né? Sobre o PIB. Mas antes de falar sobre essa atividade, vamos retornar aqui em atividades. Na aula, né? A aula propriamente dita, né? A gente está trabalhando dentro de uma perspectiva dos fundamentos da ciência econômica, e aí as principais questões da economia, ela busca sempre responder essas questões, né? O que produzir, como produzir, para quem produzir. São questões, mas o conjunto da sociedade é que direciona, né, essas questões dentro da economia, né? Vai decidindo através das forças políticas, as próprias forças que vão se constituindo dentro da economia, vão modelando essas questões. O que é que eu falo isso de forças políticas? Por exemplo, as representações sociais, no nosso caso, é uma democracia, né? E dentro dessa perspectiva democrática, as forças que são constituídas politicamente, às vezes pode representar mais um segmento que acaba direcionando dentro dessa questão de políticas o que produzir, né? Influenciando dentro da política de governo. Então, essas forças podem ter uma visão econômica, né? Ter uma doutrina econômica, uma ideologia econômica nesse sentido, e direcionar também dentro dessas perspectivas como produzir também e para quem produzir. Então, você decide, né? No nosso caso, existe uma situação que a gente pode dizer assim que, por exemplo, a gente pode produzir para 2 mercados, produzir para o mercado interno a nível de país, né? E para o mercado externo. Então, essa perspectiva, quando você fala a nível de país, você está pensando essa perspectiva econômica a nível de país. Quando você vem pensar noutra perspectiva, a nível de Estado, né? O que produzir dentro do Estado, o que produz, como produzir dentro do Estado, para quem produzir. Aí vem outra perspectiva também, dentro do município, né? O que produzir dentro do município, como produzir, para quem produzir. Então, essa questão a gente tentou verificar na prática, assim, através do PIB, né? Que o PIB, ele reflete assim, um pouco essa situação, né? Então, ele agrega um pouco todas essas questões, né? Do que está sendo produzido, né? A quantidade do que está sendo produzido e para quem mais ou menos, né? Às vezes não diz para quem, né? Aí a gente já tem que fazer, às vezes, um outro estudo, né? Mas quando você vê uma balança comercial, a balança comercial pode dizer se é produzido para o mercado interno ou para o mercado externo, nesse sentido, né? Pode responder essa questão.
Então, quando a gente vê, né, essas perguntas, elas são respondidas através de indicadores, né? O PIB é um indicador nesse sentido. Então, o indicador, geralmente, ele é composto por medidas, né, por métricas. Então, só para deixar um pouco mais claro esse meio de campo a respeito. Por exemplo, assim, um indicador que às vezes é o índice de massa corporal, eu não lembro bem, faz tempo que eu não lembro, mas um exemplo talvez esteja mais próximo da realidade de todos nós, né? Ele é feito de, parece, se eu não me engano, de duas medidas, né? Uma é a questão do nosso peso, que é a massa, né? Que a gente tem, o peso, e a questão da altura, né? Então, isso reflete, e algumas medidas parecem de cintura. Então, essas medidas que criam um índice, né? No caso do PIB, são várias medidas, né? Da economia somadas, né? Que criam esse índice, né? Um índice que você observa e que ele reflete um indicador também para você medir algumas coisas. Então, nesse sentido, os indicadores eles são compostos, né? Sempre se busca compor com várias medidas dentro da economia. E vocês viram um vídeo, né? Esse vídeo ele fala um pouco de como foi feito nessa medida, né? Então, esse vídeo aqui sobre a economia, ele reflete, né, várias questões. E o gasto do governo entrou também, né, em algum momento também dentro dessas perspectivas. E aí o trabalho em relação ao PIB é interessante para a gente conhecer um pouco a realidade, né, do município de Colinas. E é para isso que serve as informações econômicas, para a gente olhar ela e nos ajudar a tomar decisões dentro do nosso campo de atuação, no caso, que é a atividade rural, né, agrônomos. Então, dentro da atividade rural, isso pode ser muito útil para vocês. E aí a gente vai agora ver a atividade em si. Mas é isso, nesse primeiro momento eu queria falar, era isso para vocês, mas eu acho que não vai dar para cortar mais, não, não, não vou cortar o vídeo, não, vai ser esse mesmo. Mas aí eu vou só considerar outra turma também, né, que eu trabalho com ela, a turma de, no caso, também é economia, né, que a gente está vendo nesse primeiro momento, os fundamentos econômicos, mas é a turma de técnico em agronegócio, né, que eu trabalho em AD, então também essa aula vai servir para essa turma também, eu vou postar, porque é muito importante também. Então, o PIB também reflete isso, e um indicador como o PIB é isso, e é importante também. Então, vamos lá adelante. Então, aqui, eu postei, no caso, para a turma de agronomia, que vai servir também para a turma de agro, técnica em agronegócio, defina o que é PIB, né? Então, o PIB, nesse sentido, tem tem 9 trabalhos entregues, a gente vai olhar algum deles aí. Vamos ver se tem isso, né? Mas, nesse sentido, ele é um indicador que tenta responder um pouco aquelas questões, né? Questões econômicas básicas, né? O que produzir, como produzir, mas é um indicador que busca responder isso, do que reflete todas as produções de um país. Qual o PIB do seu município atualmente? Então, só tem que olhar município por município, né? Cada um deve ter feito aí o seu. Como é composto o PIB do seu município? Qual a relação entre PIB e o que produzir, como produzir, para quem produzir em economia? Então, isso aqui também, o que eu falei, né, no começo do vídeo a respeito do PIB também reflete um pouco essa resposta, né? Porque o próprio PIB responde, né, alguma dessas questões aqui. Mas tem que ser às vezes complementado, né? O dado às vezes em si ele tem um limite. Então vamos ver lá, vamos ver mais para frente. Então, aqui eu vou, agora eu não sei de quem eu pego, eu vou pegar o da Ionara. Ionara aqui, é isso. Que ela não... Oi, Ionara, desculpa aí qualquer coisa, estamos olhando seu trabalho e tal, vai servir de exemplo para a nossa aula, mas é interessante também. Mas a gente vai conversar sobre outras coisas também, é para ajudar. Bom dia, Boanete, chegou aí. Então, vamos ver aqui como é que eu faço.
Eu não sei mexer com isso quando fica a tela assim, me desculpa. Ah, aqui, né? Mas ao mesmo tempo parece que ficou pequeno para vocês. Eu vou ter que baixar para ficar melhor para todo mundo. Vou mudar aqui a visualização. Deixa eu salvar aqui. É uma pasta. Sem nome por enquanto. E fica melhor para mim ver. É porque muitos dos alunos acompanham pelo celular e a gente tem que ter a preocupação de deixar uma fonte um pouco maior. Eu até transmito com o celular para me verificar justamente se está ficando de uma maneira visível. Aí fica assim mais fora da tela, mas é melhor que a gente consiga visualizar. PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Então, perfeita aí a definição de PIB, né, por parte da Ionara. Aí, qual o PIB do seu município atualmente? Aí está aqui um valor de R$ 20.752,91 no ano de 2018. Então, estamos em 2021, no caso, né? Tá, tá bem desatualizado, no caso, né? O PIB. Mas é tranquilo nesse sentido, mas dá uma perspectiva. A gente ainda não tem o dado, talvez, eu não sei, mas tem que verificar. Mas, assim, eu acho esse valor pequeno, né, para o PIB do município, né? Será que essa informação tem algum equívoco nesse sentido? E aí parece que é um valor muito pequeno, né? Porque se você pegar esse valor aqui e dividir pelo número de pessoas dentro do município, dá um valor muito baixo, né? Eu diria que as pessoas, né, dentro de um ano, né? Então, todos os colinenses trabalhando aí produziram só isso aqui, 20 mil. Então, eu acho que e aí é o cuidado, né? Porque, por exemplo, em economia tem uma questão que é semelhante à matemática. Aí a gente tem que ter cuidado, porque, assim, a pergunta é do município, né, como um todo, mas aqui parece que não reflete do município, eu não sei informar. Assim, o que aconteceu? O que é essa informação, de fato? O que essa informação reflete? Professor, esse valor é o único que eu encontrei também na Ah, internet de obrigado. Colinas. Ah, obrigado aí pela consideração. Então, E vamos nada. descobrir. Vamos tentar descobrir o que é isso, mas eu estou achando ele um pouco baixo. Mas o que era no material que você pesquisou? Ele era o quê? O que ele dizia desse Eu valor? O que ele procurei é isso? também PIB do município e o único valor que apareceu foi esse desse ano aí. Mas ele é o PIB do município como um todo ou ele é outro valor? Aí é esse cuidado que é importante vocês terem, entendeu? Porque é como em matemática algumas coisas. Se a gente usar um valor equivocado, às vezes pode ser que isso aqui é outra coisa, né? Assim, pode ser que faça parte do PIB, mas talvez ele é um outro dado que não é o PIB do município como um todo, né? Que é o que a questão pede. Pode ser que ele seja um outro dado. Talvez ele seja o PIB já por pessoa, né, da cidade, o PIB per capita, por exemplo, né, que já é dividido pelo total da população. Talvez seja isso, né? Aí, se for, pode ser que aí é um número mais lógico, né? Entendeu? Mas vamos ver o que é. Mas eu tô achando ele baixo, mas se for isso também, mas eu achei ele um pouco. Ô, professor, acabei de abrir um negócio aqui, ó. Dados de Colinas do Tocantins. Aí tá escrito aqui, PIB 313.234. Não, peraí. Algo não está certo. Vou procurar melhor, eu já falo pro senhor. Não, tranquilo, pode ficar à vontade. Vamos lá, vamos encontrar daqui a pouco como é composto o PIB do seu município, principalmente pelo setor de serviços, Ah, mas esse valor aí também é o per capita.
Ah, é per capita esse aqui? É. Olha, aí é o cuidado, ó, tá vendo? Mas ele faz parte, mas aí teria que multiplicar. Parece que ele já é dividido pelo número da população, né? Desse período, né? Do ano de 2018. Então, ele faz parte do PIB, mas aí teria que multiplicar para encontrar. Mas é um PIB até relativamente alto É o também único por ano, né? dado do PIB que tá no site do IBGE. Não, eu acho que ele é válido, mas ele é per capita mesmo. Ele é por pessoa, entendeu? Ele não é o do total do município, mas ele faz parte, porque ele aqui ele foi dividido, Como né? assim, por pessoa, professor? Por exemplo, quantas pessoas tem no município de Colinas, né? No caso, eu acho que aqui é do município de Colinas. Esse valor aqui, ele reflete o PIB total dividido pela quantidade de residentes no município, entendeu? Ah, Mas entendi. não quer dizer que cada pessoa recebe isso. Esse valor, às vezes, está concentrado, né, em algumas camadas da Quem sociedade. dera, viu? Aí isso que chama a concentração de renda, nesse sentido. A concentração de renda vem da riqueza que é gerada, às vezes, nem todos têm acesso à riqueza. Vamos tentar entender um pouco o que é isso aí. Por isso que o PIB, às vezes, pode ser que um país tenha muito PIB, né, mas ao mesmo tempo também seja muito pobre, né, a sua população, porque essa distribuição da Agora eu riqueza que achei você o falou. PIB mesmo. Achei aqui. Então, 313.234. é, esse é um valor mais tranquilo. Então, é nesse sentido, mas parabéns, obrigado aí, Angélica, pela força aí. Então, a gente já entendeu, mas é tranquilo, parabéns, vocês estão respondendo aí, os 9 e tudo, é isso mesmo, a gente tem que percorrer o caminho nesse sistema, pessoal, nesse sistema de ensino. Infelizmente a gente não está presencial, mas a gente tem que procurar percorrer o caminho para a gente conseguir aprender nos conceitos, e é importante nesse sentido. Quando vocês vão e fazem a pesquisa, acessa o site do IBGE, por exemplo, que foi colocado como uma forma de responder essa atividade, mas talvez possa existir as informações, mas por que eu digo IBGE? Porque o IBGE ele é uma instituição pública e assim o trabalho deles é pegar e eles fazem dois tipos de trabalho. Eles coletam dados e transformam esses dados em informação. E as informações não têm opinião. E eu acho isso muito interessante. Aí assim, você recebe a informação. Aí quem tem que trabalhar a informação é a própria pessoa. Você não recebe ele dizendo, é assim. Você recebe, às vezes, a explicação do que é determinada valor, determinada coisa. E aí, assim, como é um órgão, né, do governo, né, e que realiza esse tipo de trabalho, e tem aqui em Colinas do Tocantins, se eu não me engano, ali em cima do Sebrae, não sei se já mudaram o endereço, mas assim, aí eles fazem esses acompanhamentos, né, e são acompanhamentos frequentes, né, tem equipes que fazem todos esses levantamentos de dados. E aí é um lugar de fonte de informação importante para vocês, tanto para quem trabalha no mercado, às vezes fazendo análise de mercado, é o local dos locais mais confiáveis de fonte de informação. E dados, né? Você encontra esses dois tipos, né? E da economia do modo geral. Só que às vezes os dados, eles também e as informações, eles têm um limite, né? Um limite de descrever aquela realidade em si. Às vezes eles conseguem descrever até certo ponto, e às vezes a gente tem que às vezes compreender isso, né? Dentro de um trabalho e aí qualificar esses dados, né? Com outros trabalhos, né? E aí parte, às vezes, o trabalho de vocês, né, como agrônomos. Às vezes vocês veem alguns dados e informações lá e percebem, eu percebo que essa informação aqui está incompleta e tudo. Eu poderia qualificar ela dessa forma, nesse sentido. Então tem esses limites aí. Eu vou dar um pause aqui rapidinho, pessoal, que tem aqui um garoto aqui. Ah, já resolveu aqui, calma aí, vai ser preciso não. Então, o home office às vezes tem isso, mas é tranquilo. Então, essa preocupação, então, com relação a dados e informação, e também, assim, preocupação, assim, porque, assim, é importante abordar hoje em dia, porque, assim, a informação econômica, ela é usada muito de uma forma de manipular a opinião das pessoas, né, dentro dos meios de comunicação. Então, é importante, às vezes,
a gente compreender, né, o que está de trás daquela informação, às vezes também tem intenções, né, compreender às vezes isso, que às vezes os meios de informação e comunicação procuram propagar informações que nos levam a pensar que uma opinião, ó, entendam, uma opinião é um dado ou uma informação. E às vezes e aí é pior ainda, às vezes que uma opinião é conhecimento de uma dada realidade, às vezes é só uma opinião, e às vezes é importante diferenciar É essas aquele negócio, questões. né, professor? Fonte, vozes da minha cabeça. É porque hoje em dia as coisas estão muito sem referências, e aí é uma coisa que eu pedi para vocês também colocar no trabalho de vocês, por mais que seja um questionário para colocar, ó, essas respostas foi com base em site tal, é importante vocês colocar no final, não precisa ser todas as questões, mas da onde vocês tiraram isso? Porque hoje em dia também as pessoas aceitam tudo sem uma base de um referencial de nada, né? Então as coisas perderam a referência, né? Você pode falar qualquer coisa e ser uma referência mesmo válida e e aquilo se dá como certo, né? E às vezes é só uma opinião, né? Como diz um achismo, e aí é importante diferenciar. E aqui, assim, eu trabalho com a questão da disciplina econômica em si, né? Não é a opinião do professor e tal, e para a gente entender os fundamentos da economia. Eu não vou pôr, mas eu tenho minhas opiniões, né? Tenho minhas crenças, meus valores, mas eu procuro trabalhar de uma forma que tento neutralizar isso, mas nunca vou conseguir. Mas é importante também que vocês saibam disso também, né? Entender, ó, que isso aqui talvez é a opinião do professor, isso aqui é a parte do conhecimento econômico e tal, porque todo mundo, ninguém é neutro, não existe essa neutralidade. É ilusão falar isso, mas a gente tem que ser, às vezes, ético e coerente dentro da questão da dinâmica do conhecimento, de passar o conhecimento de uma forma ética e falando as várias visões econômicas que existem dentro da realidade. Então é isso, o PIB é isso, né? Dentro da questão econômica, às vezes ele é usado como um instrumento político, né? Como vocês viram no vídeo, e o vídeo ele tem uma visão econômica nesse sentido. E aí, nesse sentido que eu falo para vocês, que aí, às vezes, um governo pode pegar e considerar um valor dentro do PIB, e às vezes não, dependendo do interesse dele, político, econômico, ideológico, de alguma maneira nesse sentido. Então, às vezes, o PIB pode sofrer essas alterações, né? Dependendo do governo, e às vezes a gente tem que ficar cuidado, atento a isso. E aí tem outros indicadores, né? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tem vários outros indicadores que refletem outros aspectos da questão econômica. Também ficar atento, né? Que o PIB não assim, ele diz uma parte, mas não diz o todo, né? E aí é só para a gente entender que existem vários, não vamos conseguir ver todos, mas um dos principais e importantes é esse, e as fontes de informação. Qual a relação entre o PIB, o que produzir, como produzir, para quem, deixa eu, e para quem produzir em economia? Ela falou aqui, né? Principalmente pelo setor de serviço. Desculpa, pessoal, voltando aqui na questão 3 ainda. Como é composto o PIB do seu município, principalmente pelo setor de serviço, mas também pela pecuária forte na região, por estar às margens da BR-153, TO 335, rotas de coação de grãos para a Ferrovia Norte-Sul. Isso aqui parece que é um conhecimento da realidade. Ela pode falar que foi com base num vídeo tal, de uma fala de uma pessoa tal e tudo, e tal, mas parece que reflete muito uma opinião minha, né, dentro de alguns aspectos que a gente observa da realidade. Mas pode ser que os dados não reflitam isso. E aí a gente teria que produzir dados para validar isso aqui, no caso, né? Mas percebo que assistiu minhas aulas. Parabéns aí, Yanara, valeu. Mas eu percebo que reflete um pouco do conhecimento da realidade do que a gente tem conversado nas aulas. Aí, qual a relação entre PIB e o que produzir, como produzir e para quem produzir em economia? Aí vamos lá. Pois o valor do produto final é que irá contar para o cálculo do PIB. O PIB mede apenas os bens e serviços finais, para evitar dupla contagem. Se um país produz 100 de trigo e 200 de farinha de trigo e 300 de pão, por exemplo, seu PIB será de 300, pois os valores de farinha e de trigo já estão embutidos no valor do pão. Será se essa... Agora eu fiquei preocupado,
essa afirmação. Tem que verificar, eu não me atentei para verificar e não tinha olhado isso. Mas vou verificar, mas não na aula de hoje, mas na próxima aula eu vou me informar melhor sobre essa questão aqui. Viu, Ionara? Não vou dizer que está certo ou está errado, mas entender isso aqui, porque então não teria sentido transformar, né? Assim, pensa bem, né? Não teria sentido você pegar o trigo e a farinha e transformar em pão, agregar valor, porque você agregou um valor aqui, né? E isso não ser contabilizado, né? Eu tenho que entender esse cálculo aqui direitinho. Vamos entender. Eu não vou afirmar nem que sim, nem que não. Então, é nos nossos limites aí. Mas é isso. E a fonte de dados que eu passei para vocês foi com relação ao IBGE, né? E aí, no caso do IBGE, cidades, né? Que já é bem específico. Vamos clicar aqui e ver o que acontece. Fechou aqui, que é o que eu quero que vocês... Ele é um site, às vezes, chatinho da gente, né? Porque ó, você vem aqui, aí começa a usar e tal, mas tem uns atalhos. Eu prefiro vir logo aqui, ó. Tá vendo? Bem pequenininho aqui onde foi o cursor. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Ó, aí bem aqui, ó, escolha um município, porque tá bem pequenininho aqui. Eu já venho aqui direto, né? Ou a lista completa, mas eu gosto de vir aqui, no caso, né? Aí tá aqui do Brasil, por exemplo, né? Algumas informações. Você clica aqui, aí aparece o Brasil. Né, o número de municípios, ó, 5.570, o território, o tamanho, o presidente, a população como um todo, né? Então, vários, né, tipos de informação e vários dados também, alguns conjugados, a mortalidade e tal. Então, vários indicadores. É que, no caso, um, das informações que desperta muito sobre a discussão, né, com relação à aposentadoria no Congresso, ó, por causa dessa situação aqui, ó, dessa barriga, né? Isso aqui é um problema, né? Quando essas pessoas tiverem idade de aposentar, né, no caso, essas pessoas que estão aqui diminuindo, né, a baixa aqui, vão ter que sustentar. Então, ativamente, né? Então, é um pouco complicado e reflete também o aumento, mas a gente está vendo que a vida das pessoas também, ó, tá chegando aqui perto só dos 75 a 79, ó, deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem. Então, assim, ó, muitas poucas pessoas, né, chegam aos 100 ou mais, né, ó, aqui 95 também reduz bastante, né. Então, nesse sentido, e nascem mais homens do que mulheres, quando a gente observa que cada um dos coisas, mas só que depois chega num certo ponto que as mulheres se tornam mais do que os homens, né? Os homens acabam tendo um índice de mortalidade maior. Mas esses são os dados que vão mostrando. Você vai olhando os dados e vai pesquisando, né? Vamos voltar lá aqui. Aí aqui, ó, tem uma ferramenta bem prática, né? Ó, aqui, por exemplo, selecionar o local. Só clicar aqui no caso, ó, nessa bolinha que ele já usa sua localização e já cai direto no município onde você está localizado, né? Aqui é os dados de Colinas, né? Eu estou fazendo, sou aqui de Colinas, mas é importante vocês fazerem de todos os municípios. Eu gosto muito de imagens, assim, eu não sei, que parece que mais mapas assim, eles passam muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, deu certo aqui. Então, vocês percebem aqui o município de Colinas, ó, e aparece, passando o cursor, aparece alguma coisa, só que eu quero ainda maior ainda. E não vai dar de ver ele completo. Ai, ai. Não vê maior. Tem que baixar ele. Mas não tem nada não. Percebe que o município de Colinas, em relação aos demais, ele não é tão grande em termos de território, né? Então, e aí aqui em cima, quando a gente passa o cursor, aparece o número de pessoas. Então, assim, eu acho muito legal
esse tipo de informação. E são informações muitas vezes subutilizadas por nós, né, usuários, né, desse tipo de informação, Professor, estudamos, aí nesse professores. mapinha, qual dessas cidades é Araguaína? Oi? Nesse mapinha aí que o senhor tava olhando, qual dessas cidades é Araguaína? Município, né? Esse aqui, ó, que vai até o Araguaia, está conseguindo ver com o cursorzinho? Ó, ele vai Tá daqui, ó, até o vendo? Araguaia, ó. Tá vendo, ó? Na hora que eu passo o cursor, aparece o nome Araguaína, ó, de cada município, ó, lá em cima, ó. Aí, ó, aqui, ó, Santa Fé, ó. Deixa eu ampliar aqui de novo, para ver se fica melhor. Só que quando eu amplio, ó, Nova Olinda, ó, tá vendo? Apareceu. Eu não consigo, ó, mas bem aqui, ó, aonde está a população no último censo, tá vendo o nome? Aí na hora que você passa o cursor, ó, aparece o nome, ó, Araguaína, tá vendo? Aí aqui, ó, Nova Olinda, aí esse aqui, Pau d'Arco, ó, próximo a Colinas, aí Bandeirante envolve quase que Colinas toda, né? Aí outro município que envolve Colinas bastante é Palmeirante, ó. Aí tem outro aqui embaixo que é Brasilândia também, então Nova Olinda, Palmeirante, Brasilândia e Itaporã, Pequizeiro. Não, Pequizeiro não, já errei. Não, é mesmo, Pequizeiro. Não, é Pequizeiro mesmo, não. Bandeirante, Pau d'Arco, Nova Olinda, eles envolvem, né, o município de Colinas ali. Aí eu não sei qual a influência também, assim, que o município tem em relação a esses outros. Tem um aqui, Tupiratins, mas eu sei que Tupiratins parece ter muita influência aqui em Colinas, em relação à questão do turismo, do pessoal daqui para lá. Agora, eu não sei se o pessoal de lá vem para cá, começa a fazer compras aqui, usar os serviços, né? Então, qual a influência também do município de Colinas nessa região, assim, em termos das pessoas virem para cá, por exemplo, de Palmeirante, para ter acesso a serviços, a produtos, fazer compra, de Bandeirante, aí tem Bernardo Saião também aqui, né? Juarina, Piquizeiro, Couto Magalhães, Itaporã, talvez Presidente Kennedy talvez possa ir mais para Guaraí, né? Já nesse sentido. Brasilândia, eu não sei também se vai mais para Guaraí ou para cá, mas parece que mais Palmeirante parece que tem um fluxo de gente, tem vans, né, que vão. Geralmente, onde tem vans que fazem esses percursos, tem um certo fluxo, né, de comércio também existem entre esses municípios, assim, isso pode ser um sinal, né, um indício também de observação, né. Então, tá aqui a densidade. Aí, quando a gente olha assim alguns indicadores, né? Por exemplo, aqui está da população, né? Aí quando compara o município com outros países em termos de população, aí está aqui a posição que ele ocupa, né? E aí no estado, a posição do sétimo lugar dentro do estado em termos de população. E na região geográfica imediata, onde a gente está, é em primeiro. Então, nessa região de influência, né? Em torno ali, que é considerado. Então, é nesse sentido. Mas aqui seria onde vocês iriam buscar, né? Vamos ver. Aí talvez vocês vieram aqui, né? Em economia, né? Que aí já está dando, né? Cada dado, mais ou menos, a economia. E vocês vieram aqui e aqui vocês encontraram esses dados. Ó, esse, aqui, isso. Né? Ó, que é PIB per capita, né? De 2018. Agora eu tô achando muito distante, né, esses dados, né, em termos da realidade, né, já estamos em 2021, era importante ter de 2019, pelo menos, né, eu não digo 2020, né, mas 2019, 2020 seria importante já ter, né, essas informações, mas possa ser que dê um reflexo diferente com relação à pandemia, né, em 2019, 2020, pode ser que isso tenha reduzido aí é uma forma de verificar qual foi o impacto, né, da pandemia no PIB. Pode ser que tenha tido esse impacto. Mas o que a gente percebe a olho nu com a pandemia é que parece que um setor assim está mais visível em relação aos outros. Isso pode ter refletido nas respostas de vocês também, às vezes, de ver que tem um setor que está
assim, sobressaindo sobre os demais, né? Dentro da questão. E é isso, mas percentual de receitas oriundas de fontes externas, né? 2015, né, também bem desatualizado, né? Já tem bastante tempo aqui. Mas o índice de desenvolvimento humano do município não é tão ruim também. Total de receitas realizadas em 2017, ó, por aqui dá para ter uma ideia que o PIB está equivocado, se fosse total, né? Mas aqui é por pessoa, né? Por habitante. Então, quando vê essa questão per capita, é porque dividiu pela população do município, que é essa população aqui, de 30 mil, mas aqui é de 2010, né? E teria que ver a atualizada de 2018, né? Aí ele divide pela população atualizada, só que essa aqui é o registro com base no censo que foi realizado nesse período aqui de 2010. Mas eles fazem uma estimativa pela questão do número de nascimentos que tem também, que eles acompanham. Aí eles dão uma estimativa da atualizada desse ano de 2018 e colocam aqui. Mas aqui são dados mais consolidados, né, geral. Aí você também pode vir aqui em pesquisa que você vai encontrar os dados mais específicos, às vezes, né, sobre alguns dados. Ó, o censo agropecuário é uma fonte de informação muito importante para vocês, que é dessa área de agronomia, né? Importante observar essas questões aqui, ó, extração vegetal e silvicultura, aí tudo isso aqui. Deixa eu ver o que eu acho aqui de interessante para a gente ver. O censo agropecuário, A vida extração pecuária, vegetal, professor. finanças públicas. Oi? É que eu quero ver uma questão bem aqui, mas eu já tinha deixado salvo bem aqui, para não errar, mas era outra coisa, não era o censo agropecuário. Mas é isso, mas passa aqui no agropecuário, ó, o número de estabelecimentos agropecuários, né? No caso, propriedades rurais de todo tamanho, né? Em termos de hectare, ó, quantas. Não é tão grande o município, né? Isso reflete, né, a quantidade de hectares. Então, o município, em termos de produção agrícola, ele exerce também essa influência, porque muita gente e aí talvez os dados não refletem isso, né? Os dados não conseguem refletir. Por exemplo, assim, existem muitas pessoas que moram aqui em Colinas e suas propriedades agrícolas são em outro município, né? Pode ser Nova Olinda, Palmeirante, né? Pode ser até no Pará, e moram aqui. Então, eles têm uma atividade econômica em outro município e residem aqui na cidade. Existe essa situação. Ou os filhos residem aqui e tal, então vocês vivem. Talvez esses dados não consigam qualificar essa informação. E aí, às vezes, tem que ter esse sentido, né? Aí, produtor individual, ó, em termos de quantos hectares eles ocupam, né? Então, isso aqui já reflete, são 65.792 dois produtores, propriedade, inclusive coproprietários de terras tituladas coletivamente, então, terras que estão mais ou menos assim regularizadas em 72.013 hectares. Aí aqui começa a questão de lavouras, né? Permanentes, 86 hectares, temporárias, ocupam a maior parte, né, em termos de quantidade de hectares, mas também não é tão grande. Aí pastagens, no caso, já ocupam uma quantidade maior de hectares, né? Então, atividade pecuária, observando por aqui, dá para ver que ela ocupa uma maior área, né, dentro do município em relação às lavouras. E as matas, ó, em termos poucas, né? Assim, não tem tanta mata assim, recursos mesmo florestais. Aí plantio direto na palha, que é um sistema, eu acho que aí é mais da área de vocês, né? Eu acho que é um sistema de forma de plantar. E aí culturas irrigadas também muito pouco, né? Então, e aí já é um trabalho de vocês, ó, que aí eu acho que é uma coisa bem-vinda, né? Isso aqui dentro das práticas agrícolas, se eu não me engano, em termos de conservação do solo, talvez o plantio direto é uma prática. E aí, ó, talvez o papel de vocês seja impulsionar também esse tipo de uso, né, da terra, né, intensificar mais o uso da terra em termos de uso de tecnologias, né, para melhorar alguns desempenhos, né, ver que é bem pouco. Aí os tipos, né,
condomínio, consórcio, união de pessoas, 36. Aí teria que ver que forma, é uma forma de se organizar, né, para trabalhar a terra aqui, né? Então, condomínio, eu acho que não tem, assim, pode ser que tenha aqui na região, mas eu acho difícil ter. Nós não temos essa prática, mas pode ser que exista pessoas que trabalham, que venha do sul, né, que consiga trabalhar dentro dessa dinâmica. Interessante. Mas a maioria é produtor individual, né? Mas tem uma empresa também dentro do município, né, que detém. Então, os proprietários, 301, arrendatários, 2, comandatários, né, as pessoas que não têm terra, né, mas que trabalham, às vezes aluga tal. Produtor sem área, 64, né, um contingente aí de pessoas. E aí as pessoas do campo, né, maioria homens, mas temos as mulheres aí, ó, entrando. Isso aqui é quem é eu penso, se eu não estiver equivocado, mas aqui é o que está à frente do estabelecimento, da propriedade, né? Então, mulheres aí e tal, mas tem uma predominância masculina, mas as mulheres se destacando. Mas isso é uma questão social também, para dizer para vocês, quando eu fiz o curso de técnica agropecuária, na minha turma eram 3 mulheres só que entraram para fazer o curso, então, e assim, com o tempo, né, vai mudando essa questão social, né, dessa relação, né, do papel da mulher e tal, e é importante isso. E tem uma colega minha, no caso, que é dessa época de escola agrícola, e o marido dela faleceu, e ela assumiu a propriedade e tudo, e ela é referência aqui no Tocantins, em termos de gestora de propriedade rural. As mulheres aí são, são uma força aí. E a mulher, ela tem uma capacidade maior do que o do homem de gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Eu penso isso, porque elas fazem isso já há muito tempo, né? E lidar com o filho, às vezes, não é muito fácil, só de ir marido. E é isso. Aí também tem algumas questões também com relação aos nunca frequentou a escola, né? 32, né? Classe de alfabetização 61, tem que ver também melhor o que é isso, alfabetização de jovens e adultos. Participou, né? Um agente antigo primário, então tá aqui os dados de qualificação desses produtores aí também. Toda uma questão, né, como eles se consideram, né? Porque isso aqui é autodeclaração, né? Então, eles se consideram assim, a maioria branca, né? Um percentual negra. E aí, assistência técnica, um dado interessante aqui, ó. 35 a 350, ó, não recebe, então é um dado bem interessante nesse sentido. Então, assim, pode ser que eles recebam algum tipo de serviço, seria interessante entender quais são os tipos de serviços que eles recebem, que pagam. Às vezes a gente não tem uma assistência técnica do governo, mas a gente procura assistência técnica e paga, e às vezes não percebe que é uma assistência técnica. E às vezes eles pagam muito. Por exemplo, quando você pede um serviço de georreferenciamento, isso é uma assistência técnica, né? Você não consegue fazer aquilo, entenderam? Então, esse setor de serviço como um todo, que vai na propriedade rural, instalar até um celular rural, é um tipo de assistência técnica. Não é dentro dessa perspectiva de uma extensão rural, né? Extensão rural, que vai o Rural Teams e tal, que é algum público que você não precisa necessariamente, entre aspas, né, pagar, né, porque através do impostos todos nós pagamos pela extensão, mas dá para ver, e talvez esse tipo de coisa reflete na questão que a gente viu lá acima, talvez, né, com relação ao uso de irrigação, plantio direto. Então, pode ser que também reflitam a questão de adoção de técnicas também, né? E é um trabalho de vocês. E é um campo a ser explorado também. Essa própria questão de você arrendar, né? Propriedades pode ser uma prática bem, né? Quando você domina uma técnica, uma forma de fazer, é um caminho a percorrer nesse sentido também. Então, assim, é interessante, assim, para nortear as decisões, às vezes vocês têm propriedade, às vezes não tem, mas tem a perspectiva de campo de atuação e também, às vezes, o cooperativismo não aparece aqui, mas
e talvez tenha, mas é uma forma também, né, de você talvez trabalhar propriedades, né, dentro de uma forma de cooperativas, né, através de cooperativas também. Não apareceu aqui na pesquisa, né? E será se existem cooperativas que se juntam, grupos de pessoas, para adquirir propriedades, colocar para produzir? Pode ser uma alternativa, né? Às vezes, pessoas têm o capital, outros têm o conhecimento técnico, outros têm a força de trabalho, né? E assim se mobilizam e colocam, às vezes, a renda, uma parte, é tudo uma questão, às vezes, de você se movimentar. Mas também existem também a questão do extrativismo, a própria questão do extrativismo. Vamos ver aqui algumas questões. Ó. E eu estava pensando nessa questão esses dias, não tem nenhum valor aqui de 2019. Vamos voltar aqui, ó. Nem de 2018. Olha, tinha alguma cor lenha, ó. Em 2017, extrativismo de lenha e não apareceu mais. Ó, quante lenha, tal, lenha, tá, e aí sumiu a partir daqui, né? Então, alguma coisa, mas ó, muito pouco extrativismo, né, realizado, porque você tem um potencial extrativista em algumas culturas já implantadas, né? E aí você percebe que tem uma faixa de 14 mil hectares de áreas de floresta, que aí você pode fazer um determinado tipo de extrativismo através de manejos também. Você pode coletar todos os frutos que são produzidos, o cerrado é muito rico, né, em piqui, inclusive tem uma dinâmica, né, de que às vezes precisa ser melhor estudada e melhor aproveitada, que é uma dinâmica de comércio de piqui e de frutos do cerrado no entorno da BR, né? Dentro do percurso da BR 153, né? Nesse sentido. E aí isso é uma dinâmica interessante, é um potencial interessante. Reflete um pouco a mesma situação que começou a questão do abacaxi, né? Em Miracema, Mira Norte, né? Dentro de um fator econômico de desenvolvimento também. É importante pensar nesses recursos naturais, que às vezes você gasta muito menos para produzir uma coisa que já está sendo produzida, do que às vezes você ter que alterar toda a natureza para poder produzir também. Né? E às vezes existe essa dinâmica. E a própria lenha, ela também não reflete a quantidade de carvão que a gente compra aí, de onde vem todo esse carvão. E eu creio que não é de eucalipto, né? Então, também reflete essa perspectiva também de produtos vegetais que não estão aparecendo, né, nessa contabilidade, né, do PIB. Então, assim, e aí, no caso, vamos ver cadastro, censo agropecuário, Sinop, extração vegetal, finanças públicas. Ó, um índice aqui interessante, ó, dentro do município, para a gente entender a questão da riqueza, né? Aqui, o produto interno bruto dos municípios. Esse aqui que vai nos dizer melhor o que, que é o PIB de Colinas, né? Então, dentro de pesquisa, vocês podem vir aqui, ó. É isso que eu estava procurando. Ele tá em ordem alfabética, né? Esses, eu chamo de menu, né? O menu em si, né? Aí no caso, produto interno bruto. Então, aqui a gente vai ter uma melhor descrição para vocês responderem aquela questão do que é produzido, né, dentro de Colinas. Não necessariamente, assim, mas pelo menos vai estar dividido em primário, setor primário, terciário e secundário, né, que a gente consegue visualizar aqui, né, PIBs, correntes, valor. Então, quando a gente vê aqui, né, tá o valor aqui do PIB, esse valor aqui, ó, multiplicado por 1.000. Então, é esse valor multiplicado por 1.000, não é esse valor especificamente. Então, você pega esse valorzinho aqui, 726.144,22 e multiplica por 1.000. Então, vai andar essa vírgulazinha aqui, vai andar para cá e acrescentar mais um zero aqui, zero. Então, vai dar 726 milhões, né? 144 mil. Então, você multiplica esse valor aqui por 1.000. Então, isso
é nesse sentido. Então, isso aqui é o PIB, né? Dentro desse ano de 2018. E aqui parou, né? Mas se você quiser olhar os anos anteriores, é só vir aqui na abinha aqui, você vem olhando os anos anteriores. Aí, per capita, né? Aí tá aqui colocado, ó, per capita, 20.752, que aí já é dividido pela questão da população, né? Mas não quer dizer que todo mundo teve acesso a essa renda. A renda pode ter ficado concentrada. É isso que a gente vai observar daqui a pouco. Aí tá aqui ó, a série revisada, ó, foi revisado de novo, o PIB aqui, ó. Então, isso aqui parece que é um número mais coerente, não sei, tá? Mas teria que olhar bem esses dados, entender melhor esses dados nesse sentido. Mas não tem problema usar tanto esse valor aqui, ó, dessa série revisada, como esse, mas entendendo que esse valor é multiplicado por 1.000, não é esse valor. É porque fica feio quando eles colocam esse valor aqui integral, né? Ele dá tipo um erro, né? Na hora da diagramação, aí eles fazem isso para ficar mais fácil. Ó, vê que esse aqui não tem nenhuma multiplicação, ó, é esse valor mesmo. Ó. Então, vamos lá. Nesse sentido, ó, o agropecuária. Aqui foi de atividades agropecuárias, como alguns falou, que era tá uma das maiores e papapá, e aí vamos ver se os dados realmente confirmam isso, né? Atividade agropecuária que ajuda a formar o PIB, ó, multiplicada por 1.000, ó. Então, ela você pode multiplicar por 1.000, não é só 26.802, ó. É esse valor multiplicado por 1.000. Aí, multiplicando, você vai ter qual foi a contribuição do PIB da agropecuária, que é a produção de gado e as lavouras em si. E vocês tiveram uma noção de comparar com a questão do censo agropecuário, só que o censo agropecuário é de 2010, né? Pelo que eu me engano, mas aí tem que ver dados atualizados. A gente tem que verificar essas questões. É isso que eu falei, às vezes a gente vê, a gente consegue ter uma noção, mas às vezes o dado ele tem esses limites, né? Como vocês estão percebendo, às vezes eles são desencontrados com relação ao tempo, né? Um dado está mais antigo, outro está mais atual, então ele tem esses limites, e às vezes também ele não reflete totalmente a realidade, né? Igual vocês perceberam com a questão da lenha, né? Apareceu a lenha ali, não apareceu mais, mas a gente vai compra carvão, alguém está produzindo carvão, né? E não aparece essa informação, né? Como uma informação extrativista nesse sentido. Então, às vezes, e aí também tem essa comercialização do próprio piqui, né? Uma forma de extrativismo vegetal. Então, às vezes a gente tem que qualificar, mas é uma oportunidade, né? Ter essas áreas aí, são oportunidades, às vezes você não tem, como se diz, recurso para mecanizar, trabalhar uma área, mas você tem recurso disponível que é o tempo, né? O tempo de poder ir, se deslocar, catar frutos que estão se perdendo no meio de alguma área de preservação, né? E comercializar isso de alguma forma, às vezes processar, agregar mais um valor, tudo. Mas só de você fazer a coleta, você já está agregando um valor, porque muitas vezes as pessoas também não têm tempo, né, de descer do seu transporte e entrar no mato e às vezes nem se sente segura para fazer isso, né? E aí, nesse sentido, é importante ver essas oportunidades. Passamos aí uma safra de cajuí, eu não encontrei um cajuí embalado, né? Mas muitas pessoas vendem caju na beira da BR, e aí é uma outra situação. O caju ele pode sofrer um processo de industrialização, como o piqui também, e aí é um papel também de vocês verem essas oportunidades, porque a riqueza ela é produzida a partir do trabalho. E às vezes é só você agregar um valor a um produto e deixar ele de uma forma mais cômoda para o consumidor, e você está gerando uma riqueza, né? O dinheiro é só um meio de troca. A gente não quer o dinheiro, a gente quer o produto ou serviço que o dinheiro nos proporciona. Mas o que a gente está sempre em busca é de produtos e serviços. Por isso que eles que medem a riqueza de um país. E aí, como vocês podem observar, a indústria, por mais pequena que ela seja, né, a gente não vê, mas olha aqui, ó, o poder da indústria, né, em relação ao PIB da agropecuária e da indústria. Mas lembrando que é de 2018. Aí talvez, dentro de uma perspectiva de pandemia, essa relação pode ter mudado e
nos faz visualizar que talvez essa atividade seja, mas a indústria é um poder grande. Aí é a minha questão com cálculo, né, lá da Ionara, né, Ionara, aí se atenta a isso, será se realmente aconteceu aquilo que você disse, né, que o pão, né, porque aqui com certeza tem uma indústria do couro, do gado, tem o frigorífico, né, alguma coisa nesse sentido, um abatedor, né, e aí tem uma açougue. Por mais que você pegue o produto, se você pegou ele e agregou algum valor, seja até no transporte, gerou um serviço. Então vocês veem isso aí, ó, percebe o setor de serviço como manda em tudo, né? Olha aqui, ó. Às vezes você pegou um boi lá do pasto e carregou numa gaiola, né? E levou. Esse é um serviço, né? Você está prestando um serviço para alguém. Tá vendo o poder dos serviços, né? E aí tá contado aqui. Lembra do BIP que considerou a questão dos gastos públicos, mas aqui também estão contados também os serviços particulares, né? Todo tipo de prestação de serviço. Aqui está mais os públicos, né? Mas mesmo assim, quando abate, né, os serviços têm um peso grande, né, em relação à indústria e agropecuário. O serviço manda, né? Então, é esse estigma, né? Às vezes a gente vê a agropecuária estar se destacando, tal, mas em relação à exportação, porque isso aquece a economia como um todo, mas vê como os outros setores também são fortes, são importantes. E, na verdade, é os que empregam mais pessoas também. Tem um poder de empregar, mas não quer dizer que o campo também não tem esse poder de empregar. Mas ele vai ter esse poder de empregar se você intensificar, né, o uso em tecnologia nesse sentido, que agora a produtividade só se alcança com o uso em tecnologia. E aí temos alguns problemas econômicos aí, talvez mais para frente, não sei. Aí o que que vai dar? Mas é importante entender esse contexto, eu acho que a gente vive, né? Porque será se esse setor agropecuário absorve toda a mão de obra? E aí essa que é a discussão. Será se vale a pena acabar com toda a indústria? Quais os tipos de indústria? Que é as questões que estamos vivendo hoje no debate político, né? Quais os tipos de indústria que será se a gente depender de tantos produtos externos faz bem à economia, de fato, né? Faz bem ao país, porque quando teve a pandemia, com relação aos insumos, né, para medicamento e tudo, vocês viram que o problema central do país é o baixo nível de conhecimento tecnológico para ter insumos para processar, até que ele tem um nível de conhecimento de produzir, né? Ele consegue, mas ele não tem conhecimento para ter a matéria-prima ali, né, dos insumos, né, do IFA, né, que se diz, né, do coronavírus. Então, e aí até que ponto realmente isso é saudável, né, para o país depender? E já pensou se esses países não quisessem vender e negassem, né? Então é complicado, assim. Aí isso mexe com a questão vamos dizer assim, da autonomia do país de decidir seus rumos quando ele depende muito tecnologicamente de outros países. E aí ele perde muito a soberania dele de definir seus rumos nesse sentido. E é importante pensar isso. E aí um pouco é essa questão, e entra um pouco às vezes na questão ideológica mesmo, né? Depender, tanto faz do país, tanto Estados Unidos ou China ou qualquer outro, depender totalmente pode ser que mesmo porque vamos dizer que a agropecuária fosse a principal atividade econômica, né, do país. Aí, como vocês viram o que aconteceu aí com a questão da vaca louca, a China deixou de comprar gado, quebra a economia do país, entendeu? E aí, porque tem uma economia pouco diversificada, que só investe num setor e tal. A agropecuária é importante, com certeza. O setor é importante, tudo, responsável por uma certa participação do PIB, as importações são importantes, o setor primário é importante, mas uma indústria forte é que torna um país mais autônomo em relação aos outros. E aí é abdicar disso e depender apenas de venda de commodities para fora é um risco muito grande, assim, para todo mundo. E aí vamos depois conversar um pouco sobre isso, sobre essa questão da evolução econômica do Brasil, talvez é importante para entender
essa situação. Porque o Brasil, conversar mesmo é agora, né? O Brasil, se vocês que estudaram história, né, e estudam ainda, alguns, se você perceber, ele sempre foi dentro dessa dinâmica, né? A partir de determinado período do seu descobrimento, entrou nessa questão da produção de produtos agrícolas. Começou com a cana-de-açúcar. Então, a partir da cana-de-açúcar ali, né, os engenhos, senhor de engenhos, eu descobri que o meu avô era mexer com engenho, né? Olha aí, ó, com essas coisas assim. Mas não sei se aí, né? Mas tem toda essa questão que vem se trazendo dentro dessa questão desse caráter de um país agroexportador, né, de algum produto. E aí vem nesse sentido, né, essa força política criada desde esse período, né? E aí que às vezes direciona muitas ações para determinado setor em detrimento de outros. E às vezes tem que ter cuidado de balancear isso, porque um setor ele pode estar bem agora, né, nesse momento, mas e aí como vocês viram também outra questão que aconteceu com a própria China, né, que é o principal comprador, né, uma questão sobre a Evergrande, né, questão de construção de imóveis, de apartamentos, tudo, uma das maiores empresas que o PIB aliás, os ganhos dessa empresa, eles é maior do que o PIB de vários países. Então, essa empresa, o que aconteceu? Ela deu um problema de liquidez. O que é isso? Ela tem um patrimônio, mas ela não tem o dinheiro, né? Porque ela fazia meio que pegar dinheiro das pessoas para fazer o trabalho, né? Então ela não tem liquidez e aí, né, depende, né, de uma questão muito externa. E aí o governo chinês impôs um, um, um limite de endividamento, porque ela estava fazendo muito isso, né, e aumentando muito o endividamento, e ela não pôde mais gerar liquidez sem antes cumprir os compromissos que ela já tinha assumido. E aí ela sempre pega dinheiro dos outros para construir e aí depois entregar, né? E aí agora ela tem que, por exemplo, terminar o que ela já pegou, construir, para depois pegar novos, né? Que ela ficava sempre meio que numa pirâmide, né? Assim, vamos dizer, né? Uma pirâmide está pegando sempre dinheiro para e aí entra num ciclo, né, de endividamento. Às vezes essa dinâmica às vezes a gente chama do crédito rotativo, né, que às vezes o brasileiro entra, né, que ele pega um crédito ali aí vai pagando um pouquinho, mas sem atingir às vezes o núcleo da dívida central, né? E aí fica nesse rotativo aí, não chega às vezes nem pagar os juros todo, né, da dívida. E aí o governo fez essa medida para evitar esse tipo de coisa da empresa e isso gerou também porque ela emprega muita gente, né, na China e tem muitas pessoas que investem nos papéis dessa empresa e isso gera impacto na economia também da China, né, nesse sentido. E pode ser que gere impacto aqui no Brasil. E o Brasil também está ligado com a China também. E aí impacta no Brasil, o Brasil impacta a China também de novo. E pode entrar num ciclo de recessão. Tudo isso pode acontecer dentro da economia, dentro desses níveis, né? E aí, por isso que às vezes é importante também ter um mercado interno forte, né? Que as pessoas estejam ganhando bons salários, que tenham nível para ir também você não depender tanto do mercado externo. E é uma outra política econômica que a gente visualiza nesse sentido, que é depender muito das exportações e ter um mercado interno mais enfraquecido, né? E dependente muito de importações de produtos manufaturados. Então, são decisões políticas e decisões econômicas que são feitas, né? No nível, né, de país que afetam no nível local. E às vezes a gente não tem muito controle sobre isso, mas é importante a gente ver os aspectos que a gente tem controle a nível, né, dentro do nosso município e das decisões das empresas que vocês estão, mas que essas decisões políticas vão afetar também o negócio de cada um, né? Do que investir dentro do país. Por isso que a atividade, no caso agropecuária, houve um aumento, né, dos valores das propriedades tal, mesmo porque também existe uma outra dinâmica que é a questão do próprio dinheiro, né, que parece que está perdendo o valor, né, e aí é uma coisa que a gente pode estar vendo também a posteriori. E eu acho que por hoje
Acho que está tranquilo, né? Uma hora de vídeo, de conversa sobre alguns aspectos mais práticos, né, da economia aí, assim. Espero que vocês tenham gostado da aula, qualquer dúvida. E aí, assim, o importante dessa aula de hoje era a gente compreender um pouco melhor, né, o PIB, né, dentro de uma perspectiva de indicador econômico, né, e de onde vêm, né, essas informações em si, mas o grande responsável é o IBGE, que coleta dados sistematicamente de todo o país, né, e quase toda cidade tem uma estrutura, e quando eles estão lotados na cidade, eles respondem por um grupo de cidades, então são dados muito confiáveis, né, e consolidados nesse sentido, e com assim um baixo nível de interferência, às vezes, de preferências, né, políticas e ideológicas, porque é uma instituição pública que trabalha com a produção apenas de dados e informação e não de opinião, né? E aí, quando às vezes a gente assiste um telejornal, o telejornal ele usa muito a informação e o dado para colocar a sua opinião, mas apenas a sua opinião, às vezes. E aí, às vezes, as pessoas confundem aquela opinião como sendo um conhecimento. E é importante diferenciar isso, né? Que usou um dado para emitir uma opinião e que, às vezes, isso não é um conhecimento realmente que reflete a realidade. Às vezes, só um pedacinho dela, às vezes, muito pequeno, né? Que, às vezes, com tendências ali de tentar formar a sua opinião para você apenas replicar aquilo como sendo uma verdade, né? E transformar numa verdade. Como vivemos no pós-verdade, não existe verdade, e todas as coisas perderam referências, aí por isso que eu peço para vocês, quando vocês colocarem, né, como a gente já está, assim, dentro da perspectiva acadêmica, né, independente se é no segundo grau ou no nível superior, é importante a gente referenciar nossas informações, porque como estamos no pós-verdade, as coisas começam a perder referência, né, de saber o que é verdade, o que não é. Então, referenciar é a gente tentar começar, pelo menos, ver o que é científico, né, que está mais próximo de conhecimento, o que é opinião, né? Porque, já que a gente não pode dizer que é verdade ou que é mentira, mas pelo menos diferenciar o que é conhecimento científico e o que é opinião. Então, muitos do que a gente ouve, né, nos telejornais é mais opinião do que conhecimento. E, e é importante a gente buscar o conhecimento científico e referenciar ele através de dados e informações confiáveis. Então, tá aí o material, e aí eu espero nas próximas respostas que vocês referenciem, né, tudo que vocês colocarem, de onde vocês tiraram, porque para a gente poder ter essa referência, né, de saber, ó, pegou informação, e muito atento, né, com relação se é aquilo que se pediu, né, dentro da informação, porque a economia trabalha muito com indicadores e alguns dados e tal, e como na matemática, às vezes uma vírgula fora de lugar, ou um número, ou um entendimento equivocado pode ser uma decisão errada, né? E reflete dentro da empresa, talvez, onde vocês estão atuando. Então, cuidado nesse sentido. Mas que é um local para pesquisa que eu espero que vocês se utilizem dele, né, dentro da vida acadêmica de vocês, em qualquer área que vocês estiverem, seja da educação também, tem informações de várias áreas, tá aí. E subutilizado por nós, muitas das vezes, né? Às vezes a gente quer refazer um trabalho que já está feito aqui. Não precisa a gente estar refazendo, às vezes só qualificar, melhorar a informação, né? Por exemplo, aqui, e aí sobre isso, né? Talvez, ó, olha igual aqui, ó, tem até uma história, né, sobre o município de Colinas, né? Que tal, fala um pouco da cidade, tudo. Mas aí falta fotos, falta outras coisas. Talvez tenha alguma pessoa que tem uma história que não está aqui, né? E tudo. E aí esse é o trabalho nosso também, como se diz, educador e como aluno ou discente, de às vezes qualificar essas informações, né? Mas não com base no achismo, né? Do eu acho, da opinião, mas com base num método científico, numa pesquisa, né, assim. E aí, quando a Ionara usou lá um pouco das minhas falas no vídeo sobre essa questão que como existe o Porto Seco, né, aqui isso reflete algumas questões econômicas, a gente precisa também
tentar buscar essas informações com base no método científico, porque foi uma mera opinião, tá, gente? Vamos qualificar a opinião. Ela vale, mas só a partir do momento que você entende que aquilo é uma opinião, e a gente precisa estudar a realidade para realmente comprovar se tem fundamento aquilo, tá? Diferenciar essas coisas aí. E é isso. Um abraço para todo mundo, uma ótima segunda-feira, né? Aqui que essa aula é na segunda-feira com o pessoal do curso de agronomia pela manhã. Temos duas alunas acompanhando, e para o pessoal do curso técnico, né, em agronegócio também, um abraço aí, que vocês estão espalhados aí em vários municípios aí. Um abraço aí e a gente se vê ainda mais. Falou, um forte abraço aí para vocês.